Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Estamos aí, mais uma terça-feira de estudos do Evangelho de Jesus, esse Evangelho maravilhoso. Para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Paulo, eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então eu rogo a Deus, rogo a Jesus, que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o conforto e o entendimento, e que a semente do Evangelho possa brotar em nossos corações e dar assim bons frutos, não é verdade? Quando nós, gente, nos colocamos a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros de Jesus, que farão na nossa casa uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso lar muito tranquilo, muito sereno, muito iluminado. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde ele fala: onde estiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então não tenham dúvida, gente. Quem quiser colocar um copo com água ou uma jarra com água para ser fluidificada, fiquem à vontade, tá bom? Então, nesse momento, eu convido a todos a fechar os olhos suavemente, sentindo a luz que vem do alto, sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido que sempre está conosco, que nunca nos abandona. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga, aos médicos do espaço que já se fazem presente ao nosso lado, derramando sobre nós o remédio que tanto necessitamos. Vamos agradecer imensamente a presença de Maria, que nos envolve nesse momento com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade e serenidade. Vamos assim agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus, pelo teu Evangelho bendito e redentor. Obrigado por todos os ensinamentos que nos deixaste. E Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo. Pai, obrigado. Obrigado pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, por estarmos encarnados. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando os nossos ofensores. E não nos deixe, meu Pai, cair em tentações, e nos livre sempre de todo o mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. No Evangelho dessa noite, nós vamos estudar o item 6 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item ele está intitulado como Causas Anteriores das Aflições. O capítulo está intitulado como Bem-aventurado os aflitos, porque eles serão consolados. Esta, minha gente, é a segunda bem-aventurança trazida por Jesus. Nós vamos encontrar essa passagem lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, viu, minha gente?
Bem, nós sabemos que existem males dos quais o homem é a principal causa nessa vida. No entanto, existem outros males, aos quais, pelo menos aparentemente, é completamente estranho, né? E que parece atingir o homem de uma certa fatalidade. Tal exemplo é a perda, por exemplo, de um ente querido, né? Ou a perda daquele que sustenta a família. Nós temos aí ainda outros exemplos, como acidentes que nenhuma precaução poderia evitá-lo, os reveses da fortuna que frustram a todos as medidas de prudência, né? Falando também das catástrofes naturais, né? Das enfermidades de nascença, as deformidades. Aqueles que nascem em semelhante condição, seguramente nesta vida não fizeram nada para merecer. Desfrutam assim de uma tristeza tão profunda e não podiam evitar ela. E que seriam incapazes de mudar por si mesmos. Isso tudo, minha gente, muitas vezes nos parece injusto. Mas vamos fazer uma análise, né? Por que, pois, são seres tão sofredores? Enquanto que uns vivem ao lado ou sob o mesmo tempo, da mesma família, e são favorecidos em todos os aspectos. O que dizer, enfim, daquelas criancinhas que morrem com pouca idade e que da vida só conheceram o sofrimento? Esses são problemas que nenhuma filosofia ainda pôde resolver. São anomalias que nenhuma religião pode ter justificado. Porque se assim fosse, seria a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Vamos então pensar na hipótese do espírito ter sido criado junto com o corpo, ao mesmo tempo, e que os dois vão morrer junto, ao mesmo tempo. Qual seria o sentido da vida? Porque alguns vivem um segundo, outros vivem dias, outros anos, alguns até décadas, e tem alguns que vivem até século. Será, gente, que o nosso Pai Criador, que criou o ser para a perfeição, criaria por capricho? Criaria por capricho seres com tantas dores e com tantas misérias? Então, gente, desde que se admite Deus, não dá para aceitá-lo sem o infinito da perfeição. Porque ele deve ser todo poderoso, todo justiça, todo bondade. Porque sem isso, ele não seria Deus. E se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho e nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa tem que ser justa. Ora, como a causa sempre procede do efeito, e já que ela não está na vida atual, deve ser de vida anterior. Isso é, pertencente a uma existência precedente. Tenhamos em mente, minha gente, que Deus ele não castiga ninguém. Deus não pune ninguém. Deus é amor. E hoje, se hoje nós sofremos as nossas dores, as aflições, é porque nós fizemos o mal no passado. Se não fizemos nessa vida, com certeza fizemos em outra vida. E aí, minha gente, aí entra a lei de ação e reação.
a lei de causa e efeito. E esta lei, que é uma lei divina, é impossível de escapar, porque aí se faz presente a justiça de Deus. Assim sendo, o homem jamais escapará das consequências da sua falta. Jamais. Muitas vezes, né, vemos assim uma pessoa prosperando, uma pessoa má prosperando. E às vezes ficamos até irritados com isso. Mas podem ter certeza, gente, que essa prosperidade é momentânea. Portanto, se ele não sofre hoje as consequências dos males cometidos, sofrerá amanhã. Vamos nos lembrar de Paulo, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E Paulo nos diz assim, que eu posso tudo nessa vida, mas nem tudo me convém. Portanto, aqueles que sofrem, gente, ele está resgatando dívidas do passado. E como nós nos sentimos felizes, né, quando nós quitamos uma dívida no banco, por exemplo. Não é verdade? Nós nos sentimos assim, aliviados, mais tranquilos, não é verdade? A dificuldade que, à primeira vista, parece imerecida, pois por sua razão de ser, ela não está ali por acaso. E aquele que sofre sempre pode dizer, Pai, perdoa, porque eu errei. Esse é o caminho. Agradecer ao Pai. Não ficar assim pedindo, né, que as dores sejam aliviadas. Não. É enfrentar a situação com resignação. Enfrentar tudo com resignação. Porque se nós estamos sofrendo hoje, é porque nós provocamos isso ontem. Mas assim, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um planeta expiatório, explicam-se as anomalias que estão presentes entre os bons e os maus. Nesse planeta de expiação e prova, é uma coisa natural. Se pensarmos somente do ponto de vista desta vida, nós não conseguiremos entender os nossos sofrimentos. Porém, se nós elevarmos o pensamento de um modo assim a abranger uma série de existências, nós veremos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo dos que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca é interrompida. Ela está sempre presente. A lei divina, minha gente, jamais poderá ser mudada. Não tem jeitinho brasileiro para a lei divina. A lei divina tem que ser cumprida. Tá certo? Lembremos das palavras de Jesus, onde ele fala, a cada um será dado conforme as suas obras. Conforme as suas obras. O homem jamais deve perder de vista que está no mundo inferior, onde ele é mantido justamente pelas suas imperfeições. E ter em mente que só depende dele mesmo voltar à Terra para viver sem aflição, ou viver com aflição. E assim ele vem para trabalhar sempre pelo seu aperfeiçoamento espiritual. Só lembrando, minha gente, que essas tribulações que nós vivemos foram escolhidas livremente por nós e foram aceitas por nós. Então, lá no plano reencarnatório, nós aceitamos essas tribulações no nosso dia a dia, porque lá a gente compreende que é através
desse estágio que nós vamos nos melhorar. Entretanto, jamais se deve acreditar que todo o sofrimento do passado seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Muitas vezes, os sofrimentos são simples provas que nós mesmos escolhemos. É assim como um atleta, né, que conseguiu atingir uma marca e se esforça para conquistar uma meta melhor. E com esse sacrifício, o espírito conclui sua depuração e apressa, assim, o seu adiantamento espiritual. Então, assim sendo, a expiação sempre serve de prova, sempre. Mas a prova nem sempre é uma expiação. Vamos ter como exemplo o nosso Mestre Jesus. Vocês acham que Jesus tinha algo a resgatar? Ele como um ser divino? Não, ele não tinha nada para resgatar. Mas ele se submeteu ao sacrifício, ao sofrimento, para nos trazer o ensinamento da salvação. As provas da vida, gente, quando bem suportadas, repito, como bem suportada, fazem o espírito progredir com as expiações, pois elas apagam as nossas faltas e purificam. É como um remédio que limpa a ferida e cura. Então, o doente, quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Portanto, aqueles que sofrem, muitas vezes pode dizer que tinha muito a expiar e se alegra de poder ser curado em breve. Esse é o caminho. E depende só dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso. Não perder o seu fruto com lamentações. Tá? Porque muitas vezes a gente fica se lamentando com o nosso sofrimento. Né? E acabamos perdendo o fruto, né, desse sofrimento. Vocês percebem, gente, o sentido da frase de Jesus quando ele diz que bem-aventurados, felizes são os aflitos, são os que sofrem? Percebe o sentido da fala de Jesus? Porque a mensagem espírita e as mensagens trazidas pelo Cristo não vêm nos consolar dizendo que a dor é boa ou a dor é ruim. Não. Ambos vêm nos consolar dizendo o porquê da dor. Jesus e a doutrina dos Espíritos falam da dor como um grande instrumento pedagógico, um instrumento de purificação da alma. Porque do ponto de vista do Criador, existem dores que nós passamos hoje que são absolutamente desnecessárias e que não deveriam estar conosco. Mas Jesus, o grande Consolador, ele vem nos ensinar que não existe perdas e nem abandonos e que prevalece em tudo isso o crescimento espiritual. As dores, por exemplo, que são causadas pelos nossos excessos, pela nossa imprudência, pela nossa rebeldia, pela nossa ganância, essas dores, gente, poderiam ter sido evitadas. Nós temos que eliminar aquela crença de que por causa dos nossos erros nós vamos queimar eternamente no fogo do inferno. Gente, isso não existe. Nós vamos passar as dificuldades aqui. Aqui é o lugar que nós vamos resgatar os nossos débitos. Porque Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, na sua misericórdia e justiça, nos dá sempre uma oportunidade, uma nova oportunidade, para que nós possamos reparar os nossos erros e crescer assim espiritualmente, para que nós possamos voltar ao Pai
como pessoas simples ainda, mas sábias. Tá? É uma reflexão que a gente deve fazer sobre os nossos sofrimentos do nosso dia a dia. Nós não devemos jamais esquecer que nós somos responsáveis por isso. E que isso não é punição de Deus. Isso é a bondade de Deus agindo em nós. É a misericórdia do Pai em nós. Então que nós possamos aprender a enfrentar as nossas dificuldades. E todos têm dificuldade, viu, gente? Seja ele pobre, seja ele rico, seja ele preto ou branco, todos carregam consigo o seu fardo, tá? Mas o Pai, ele é tão bom que ele não permite em nós um fardo maior do que nós possamos carregar. Então, que nós possamos aprender a suportar as nossas dificuldades, as nossas dores e as nossas aflições. E compreender que esse é o caminho para que a gente possa voltar ao Pai. Tá certo? Então, vamos mais uma vez encerrando o Evangelho de hoje, agradecendo ao Pai Todo-Poderoso, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre querido, por essa luz imensa que Ele derrama sobre nós nesse momento. Essa luz que é uma luz curadora, que é uma luz bálsamo, que vai passar pelo nosso corpo e reestruturar todas as nossas células. Nós vamos rogando ao Pai que essa luz bendita possa chegar à mente dos dirigentes de nações, principalmente dos países que se encontram em guerra, em aflição. Que essa tua luz, Pai, possa buscar as penitenciárias, os hospitais, os asilos, os orfanatos, os manicômios. Que essa tua luz bendita, Pai, possa chegar nesse instante à casa dos nossos familiares e que ali possa tocar cada coraçãozinho, despertando ali o amor, a compreensão e o perdão. E nós te pedimos, Pai, que um pouco dessa luz fique conosco, para que tenhamos força, coragem e perseverança na nossa luta interior. Permita, Pai, que essa luz possa ficar na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto socorro espiritual. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Pai, àquele que passa pela provação. Dai luz, Senhor, àquele que procura a verdade. Pondes no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a tua bondade se estenda sobre tudo que criastes, e piedade, Pai, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Graças a Deus. Quero agradecer a todos pelo carinho, agradecer pela paciência, desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.